tempo em que o homem por sobre a terra viveu em paz. Desde sempre tudo é motivo pra jorrar sangue cada vez mais. O homem é o lobo do homem, lobo. O homem é o lobo do homem. Olá pessoal, para quem não sabe, essa é uma música de Pete chamada O Lobo. E essa música traz algumas referências do assunto que a gente vai trabalhar hoje, que é sobre o contratualismo. Sejam bem-vindos, chego já! Olá pessoal, antes de falar sobre os contratualistas, é necessário que a gente faça uma rapidinha revisão de história. É bom que vocês façam isso depois, para entender sobre como surge esse Estado absoluto, esse Estado onde o rei concentra os poderes. E como é que surge esse Estado? Ele surge lá no comecinho da Idade Moderna, né? E torna-se apto a fazer e aplicar as leis, recolher impostos, manter exército e cunhar moedas. É só lembrar que isso tudo eram reivindicações da burguesia, né? Que estava muito chateada porque existiam muitas moedas, não tinha segurança nas estradas, então eles precisavam de um Estado central que concentrasse esses poderes e que pudesse intervir quando fosse necessário. O Estado absolutista surge justamente no período em que acontece a expansão mercantilista. Portugal foi um dos primeiros estados a serem organizados, né? Por isso foi um dos primeiros também a se lançar ao mar. E a partir daí surgem outros, como a Espanha, depois a Inglaterra, e depois vão surgindo todos os outros estados absolutistas que nós conhecemos. Bom, então o que era que acontecia? O que acontecia é que a burguesia, no começo, aliou-se à realeza. Ela aliou a realeza, ela conquistou seu espaço, mas se fortaleceu economicamente e ela mobilizou-se para conquistar esse poder, né? Por que ela queria isso? Ela sentia-se excluída com o poder da nobreza e a postura do clero, né? Então, se vocês observarem, é esse comportamento da burguesia que vai criar, por exemplo, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa depois. E é nesse contexto que surgem as teorias contratualistas. O que é que enfatizam as teorias contratualistas? Justamente normas e leis de caráter laico, de caráter não religioso, né? E isso faria com que? Isso faria com que o Estado não fosse tão subserviente às normas, às ideias ligadas à questão religiosa. Então, diante desse cenário que nós estamos vendo, esse cenário de transformação de pensamentos, né? De idealização de um Estado que não fosse dependente da Igreja, como nós vimos anteriormente, surgem indivíduos que justificam tanto o Estado, como nós vimos, como Maquiavel, que queria um Estado absolutista, como Jean Baudin, que queria também um Estado absolutista, como indivíduos que defendem esse Estado absolutista, mas com um pensamento contratualista. Qual seria a diferença disso? Esses caras, eles, para começar a justificar a ideia deles desse Estado, eles defendem que existem dois estados diferentes da formação humana. O estado de natureza. O que seria esse estado de natureza? Seria um estado pré-moral. É o estado que os animais vivem, por exemplo. A gente não pode questionar porque um leão come uma presa lá no seu habitat para poder se alimentar. Ora, é a necessidade natural dele, é o comportamento natural daquele animal. A mesma coisa defende esses contratualistas. Eles dizem que nós também vivemos um hipotético estado de natureza. E nesse estado de natureza nossa, alguns comportamentos não são imorais, né? É bom deixar claro isso, tá certo? Que essa ideia desses contratualistas é como se fosse um período pré-sociedade e que nós tivemos esse comportamento antes e foi necessário para que o mundo não entrasse num grande caos que surgisse uma nova forma de se organizar o mundo, né? Se organizar a sociedade. Então é aí que surge esse pacto social.
pacto ou contrato social. E nesse contrato social é necessário que se criem leis, que se criem normas, para que a gente não viva nesse estado de natureza, que talvez fosse um estado de caos. Hoje nós vamos falar sobre 3 contratualistas. Olha aí, pessoal, cheguei, estou aqui pequenininho agora, estão vendo aqui embaixinho? Bom, desses 3 contratualistas, o primeiro que nós vamos falar hoje é sobre Thomas Hobbes. O que era que Thomas Hobbes falava? Lembra lá da música que eu cantei no começo, brilhantemente, que falava sobre o homem ser o lobo do homem? Pois é, Hobbes, como os outros contratualistas, falavam desse estado de natureza do homem. E esse estado de natureza do homem que Hobbes falava seria o estado de natureza de guerra, de briga, um estado de natureza belicoso. E que, pelo homem ser livre, dificilmente ele conseguiria deixar ou respeitar o seu próprio limite. Lembra que eu falei também que nesse estado de natureza o homem seria amoral? Por quê? Porque ele é selvagem pela sua própria natureza. Então, quando se decide abandonar esse estado de natureza belicoso, de guerra, perigoso, onde as propriedades não são respeitadas, porque talvez o que impere seja a lei do mais forte, seja o momento de se criar algo maior que o homem. O que seria essa coisa maior que o homem? Seria o Estado. Somente o Estado teria o privilégio de utilizar a força. Para quê? Para poder conter esse estado de natureza do homem. Mas seria necessário abrir mão dessa liberdade para que ele pudesse viver em paz. Então, para viver em paz, teria que se criar algo maior que o homem, que seria o Estado. E o Estado seria representado pelo monstro bíblico chamado Leviatã, né? Era o mal necessário. Então, o que era que Hobbes dizia? Advertindo que a guerra seria inevitável no estado natural, ele concluiu que a única maneira de garantir a paz seria delegar o poder absoluto, ilimitado e incontestável a um governante, a um indivíduo que tomaria conta de tudo, que teria a obrigação de dar paz às pessoas. Então, já que o homem seria incapaz de se governar, de ter algo, de viver sem ter algo maior que ele para governá-lo, né? Já que ele colocaria em risco a sua vida e dos outros, ele precisa transferir o seu poder para o Estado. Então essa é a justificativa do contrato social em Hobbes. O homem transfere o poder que ele tem, ele transfere o seu poder para o Estado, que a partir daí passa a ser esse mal necessário que toma conta de sua vida. Esta era a posição hobbesiana, levando em conta a questão do contrato social. A posição de Hobbes, pessoal, era compreensível porque Hobbes era monarquista. Hobbes viveu num momento em que as monarquias estavam começando a perder um pouco de força. E uma das grandes preocupações de Hobbes é que a monarquia voltasse a se fortalecer. É muito interessante isso, porque naquela época, grande parte desses escritores, eles escreviam em latim. Dá para a gente ver que a grande preocupação de Hobbes era em fortalecer a monarquia absolutista, porque ele foi um dos poucos que começou a escrever em inglês. Ele era inglês, né? Hobbes era inglês. Então, qual era a preocupação dele de escrever em inglês? Era fazer com que um número muito maior de pessoas conseguisse ter acesso àquilo que ele estava falando, a essa teoria. Ele queria que esse conhecimento, que isso que ele produziu, não ficasse restrito apenas a um nicho, a um pequeno grupo de pessoas que tinham conhecimento, que eram estudiosas, que tinham acesso ao latim. Sendo escrito em inglês, muita gente entenderia isso e muita gente voltaria a acreditar que o Estado absoluto, que o Estado concentrado na mão de um indivíduo só, era muito importante. Locke pensava diferente. Locke acreditava, como bom empirista que ele era, Locke acreditava que as pessoas nasciam como uma folha de papel em branco, que as pessoas não têm esse estado de selvageria que Hobbes falava. Hobbes acreditava que as pessoas nasciam como uma folha de papel em branco, e a partir das influências que ele sofria, ele poderia tender a ser bom ou ruim,
algo desse tipo. Mas o mais importante no pensamento de Locke é que ele morria de medo de que essa ideia de Hobbes, ela fosse implantada de uma maneira que tirasse do indivíduo, das pessoas que viviam lá, o direito de contestar, o direito de criticar. Ora, Locke já começou a pensar, poxa, é muito poder nas mãos de um indivíduo só. Não pode ser assim. Isso vai tirar todas as liberdades do indivíduo, que perde assim o direito de contestar. Então, o que era que Locke pensava? Locke pensava que era melhor que tivessem outras pessoas que ajudassem esse monarca a governar, como um parlamento, talvez, alguns indivíduos que pudessem moderar esse poder tão grande colocado nas mãos de um indivíduo só. Então a gente já começa a ver uma pequena diferença entre o pensamento de Hobbes e o pensamento de Locke. Hobbes acreditava que o poder deveria ser transferido do indivíduo para o monarca. Locke pensava diferente. Locke acreditava que o poder deveria ser cedido. Qual a diferença? Cedido, eu estou dizendo, o poder é meu e eu estou deixando o poder contigo. Eu estou passando para você, para que você possa me governar. No entanto, o poder continua sendo meu. Vê se você entende isso. Vê a diferença. A transferência do poder, estou dizendo, passei para você totalmente, toma conta de tudo aí. A cedência não. Quando eu cedo, eu estou dizendo, é meu, mas eu estou deixando contigo para que você possa fazer o seu trabalho. E essa era a forma que Locke acreditava que deveria ser, né? Para que não tivesse tanta concentração de poder na mão do monarca, na mão do governante. Por quê? Se fosse assim, o indivíduo perderia o direito de insurreição, de questionar o Estado. Muito importante o pensamento de Locke, né? Se vocês analisarem direitinho, pessoal, quando ele tenta regular esse poder do monarca, ele está lançando as bases do liberalismo, que mais tarde Adam Smith vai fazer uso disso para criar suas teorias. Não é? É como se o poder, na perspectiva de Locke, fosse algo regimentar, fosse algo de confiança. Quando eu cedo meu poder para o outro, eu estou cedendo meu poder para o outro, não porque eu sou ruim, mas porque eu confio que aquela pessoa pode tomar conta de mim, através do poder que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dando um recado muito claro. Eu estou cedendo meu poder para você, meu irmão. Agora, se você não fizer como tem que ser feito, se você não governar como tem que ser governado, eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar e eu vou tomar esse poder de volta. Né? Observa a diferença. Enquanto Hobbes o poder absoluto, Locke diz não. Locke deixa espaço para que eu possa me insurgir, para que eu possa me levantar e para que eu possa tomar de volta esse poder que eu cedi para o governante. E finalmente chegamos a Rousseau. Bom, a visão de Rousseau, ela, como todos são divergentes, a de Rousseau talvez seja mais radical. Ele vê o estado de natureza não como uma coisa negativa, ele vê como uma coisa boa, como é livre no seu estado de natureza, e ao contrário dos outros que vê o estado de natureza como algo muito negativo, Rousseau vê o estado de natureza como algo muito positivo. Né? Ele diz como é bom no seu estado de natureza, que ele é bom por natureza e a sociedade é quem o corrompe. Você deve ter escutado essa frase por aí. Então, na visão de Rousseau, o contrato social ele regimenta e ele não deve ser para tirar a liberdade do cidadão. Muito pelo contrário, o governante é apenas é seu representante. O cidadão ele aliena o poder ao governante. Vê a diferença. Um transfere, Hobbes, um cede, Locke, e na visão de Rousseau, ele apenas aliena o poder ao governante. Então ele acredita o seguinte, acredita que esse governante, por ser seu representante, deve ser escolhido pelo povo.
de forma democrática. Mas a noção de democracia em Rousseau é muito diferente da noção de democracia que nós temos hoje. Ele discute essa questão da democracia representativa, da democracia direta. No entanto, o que Rousseau fala é que a democracia é algo... Não é essa democracia dos 50% mais um, mas da totalidade. Então, ele diz que o cara está lá representando o indivíduo que o escolheu para estar lá, que ele não deve tirar sua liberdade, que o poder está com o povo, e a partir do momento que o povo não está satisfeito com o que o governante está fazendo, ele tem que ir lá e tirar esse governante. Dá para ver, pessoal, que as ideias de Rousseau elas eram bastante perigosas para aquela época, né? Dá para ver que talvez essas ideias de Rousseau, quando se juntou com outras, fez com que movimentos como a Revolução Francesa ganhassem tanta força. Dá para a gente ver que as ideias talvez transformem o mundo mais do que as ações. E dá para ver que acabamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e nos encontraremos em outra oportunidade. Tchau, pessoal. Até a próxima.